E aí, meus confrades, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, eu tô gravando aqui pra vocês. Meu relógio aqui, deixa eu ver que horas são. São 23 horas e 10 minutos. Mas eu estou desde as 20 horas e 30 minutos no escuro aqui em casa. Estamos no apagão. De 2 semanas pra cá, isso aqui já é o terceiro apagão. Acho que eu nem tinha comentado em nenhum podcast, mas praticamente eu perdi a metade dos meus peixes no aquário. Na semana, na semana atrasada, ficou 2 noites sem energia aqui em casa. Foi na semana que eu estava só aqui em casa. E igualmente hoje, tipo, cedo da noite a energia acabou no bairro. Eu não consigo dizer se é na cidade toda, mas pelo menos aqui no bairro que eu moro, tudo escuro. E foram 2 noites. Aí engraçado que era assim, quando era de manhã, assim, lá para as 7 da manhã, a energia voltava, passava o dia tendo energia, quando era cedo da noite acabava a energia de novo. E aí com isso eu perdi 5 peixes. Eu tava com 10 peixes no aquário, 5 morreram. Porque, não sei se vocês sabem, mas esses peixes ornamentais, né, de aquário, você deixar eles sem a oxigenação até umas 3 até 4 horas mais ou menos, eles sobrevivem dentro do aquário, ou então numa bacia, né? Passou disso, eles já podem morrer. E ficou muitas horas, tipo assim, sei lá, conta aí, né, de 8 e pouco da noite até 8 da manhã, mais de 12 quase 12 horas, né, sem energia. Morreram. De manhã, quando eu fui olhar, os bichinhos estavam mortos, boiando dentro do aquário. Morreu 2 num dia e 3 no outro. Eu não sei, eu falo que eu tive sorte, que eu ainda tenho 5 peixes. Eu tinha 10 peixes no aquário, perdi a metade, 50%. E os outros, eu acho que foi por sorte mesmo que não morreram, que é tudo da mesma espécie. Eu acho que hoje, né, bem provável amanhã vai morrer mais, né? Porque tá sem energia, não tem nenhuma, pelo que eu vejo aqui, não tem previsão. Aí eu tô aqui, eu tô preferindo gravar aqui no escuro, deitado aqui na minha cama, no escuro, porque se eu ligar a luz, fica ardendo meu olho, meus olhos. Não vai ser fácil aqui dormir no calor, não. É aquela dormida ruim, sabe? Mas fazer o que, né? Sempre tem uma desculpa, né? Naquela semana atrasada, alegaram, é porque caiu uma torre, não sei pra onde, né? Hoje eu não tenho a menor ideia o que é que tá sem energia aqui. Mas vamos lá, esse depoimento eu tinha até combinado com. Eu tinha até uma pessoa que eu tava combinado de bater um papo agora à noite, mas não rolou, porque sem energia também fica sem internet, né? E. Eita, meu nariz aqui. Era pra eu ter gravado isso aqui mais cedo. Mas eu vou aproveitar mesmo aqui no escuro e vou fazer o depoimento aqui pra vocês. Pessoal, já tem dias, muitos dias que eu tô com uma temática para tratar com os senhores aqui. E eu já conversei, o que eu vou expor aqui, eu já tinha conversado no grupo do Telegram, eu já conversei com alguns inscritos. Oh, mas tem uma peste fazendo barulho aqui perto, olha. Isso aqui é aquele povo da segurança que tem gente que bota monitoramento, né? Aí dispara alarme, enfim. É o seguinte, eu já tinha conversado lá no grupo. Hoje eu até troquei ideia com um inscrito meu, aqui à tarde. Mas aqui que está o grande público. Aqui que está a grande maioria da galera. Então eu vou partilhar com vocês essa situação e eu gostaria muito das opiniões. Creio que não vai ser um conteúdo longo, tá? Mas assim, tempos atrás, desde que eu criei esse canal, eu já falei várias vezes o que que acontece com um professor da educação básica que se envolve com alunas. Pessoal, deixa eu me sentar que eu não tô, meu nariz não tá nada bom. Pera aí, eu vou.
Eu vou gravar sentadinho aqui, mas eu vou ter que dar uma melhorada aqui nesse meu nariz que não tá colaborando. Só um momento. É porque eu tô deitado, parece que tampa-se a respiração. Pega um papel aqui, pronto. Vamos lá. Assim, tudo que eu relatei pra vocês é procedente. Eu já vi, conforme já narrado lá atrás, né? Casos de professores que caíram na tentação de se envolver com meninas novas, adolescentes, né? E eles acabaram, dois aqui onde eu moro foram presos e perderam seus cargos, né? Os concursos aí. Aqui eu vi um caso de um professor que foi preso que ele não chegou nem a ter relações sexuais. Ele mandou uma foto íntima. Ele mandou uma foto do pênis dele para uma menina de 14 anos, aluna dele, via WhatsApp. Acabou. Foi o fim da picada para ele, né? Teve um outro também que foi preso porque estava tendo relações sexuais com a menina. Mas agora eu vou contar um outro cenário. E assim, eu acho que isso é geral. Se a gente sair procurando aí Brasil afora, só não vai pra cadeia se não descobrir. Mas descobriu, vai pro pau mesmo, né? Enfim. Agora, eu vou relatar aqui um outro cenário, que esse cenário é antigo. Esse cenário, quando eu era estudante, já acontecia. Pessoal, quando eu estudei o ensino fundamental, especialmente ali a sétima série para frente, sétima série, oitava série, que eu já estava ali dos meus 14 anos para cima, e também o ensino médio, especialmente o primeiro ano do ensino médio. Não sei se eu já comentei aqui, mas o ensino médio eu fiz ele assim. O primeiro ano eu fiz até o meio do ano de manhã. Eu estudava de manhã num colégio onde uma turma muito cheia, naquele tempo se permitia até 56 alunos numa turma. Se eu não me engano, era 55 alunos nessa sala. Todos ali da mesma faixa etária, 15 ou 16 anos era a faixa etária. Eu comecei a fazer o primeiro ano do ensino médio, eu tinha 15 anos. Como no ano eu tenho duas idades, né? Um semestre é uma idade, outro semestre é outra idade, que eu faço aniversário no meio do ano. Eu terminei aos 16. Mas ali até o mês de junho eu fiz de manhã nesta turma. E quando foi em agosto, eu transferi para a noite. Eu fui estudar à noite porque eu precisava trabalhar durante o dia. E já à noite, quando eu fui estudar à noite, praticamente na turma que eu estava, se tivesse cinco, eu acho que nós era um grupo de cinco da mesma faixa etária, ali na casa dos 16 anos. O resto era uma turma de adultos, pessoas tudo assim acima de 35, era 40 e poucos, 50 anos. Turmas cheias também, mas a maioria eram senhores. É tanto que eu lembro que na época os professores falavam que eram as turmas cansadas, né? As turmas da noite eram as turmas cansadas, porque trabalhavam, eram pais de família, né? Pais e mães de famílias ali, aí vinham estudar à noite. É tanto que até o currículo, me lembro que o currículo era menos disciplinas, era uma carga horária menor. Quando eu estudava de manhã era 6 aulas, à noite era só 5. Tinha dia que não tinha nem as 5 aulas todas. Era só, às vezes, 4 aulas. Mas eu lhes digo com toda a minha sinceridade que eu gostei muito mais de ter estudado à noite com aquelas turmas mais cansadas do que com as turmas da manhã, com a turma da manhã, porque a turma da manhã era muita molecagem, meus amigos, muita molecagem, assim, aquela coisinha, sabe, os playboyzinhos, os shadzinhos, as patricinhas, né, naquela época, hoje em dia chama-se modernete, né, mas naquela época eram as patricinhas, e eu mesmo, eu fui alvo de bullying, pessoal. Não estou aqui me vitimizando, estou contando uma situação real. Eu fui vítima de bullying, principalmente na época que eu estava no primeiro ano, é porque também eu tinha mudado de escola. Eu fiz até a oitava série no colégio, o ensino médio eu fui para outra escola. Mas coincidente, eu quero falar de um caso aqui. Tanto na escola que eu fiz de quinta a oitava série, como na outra que eu iniciei o ensino médio, havia um professor homossexual. Esse professor até hoje ele mora aqui, eu conheço ele. Hoje ele não é mais professor, ele é psicólogo e professor. E eu lembro que quando eu já estava ali na oitava série, depois
na outra escola, ali no primeiro ano, ele dava aula em várias escolas, ele ministrava a disciplina de História. Ele era professor de História. Me parece que ele era graduado em Psicologia, mas também fez Pedagogia. Naquele tempo, quem era pedagogo podia dar aula de qualquer matéria, né? Qualquer disciplina. E eu lembro que ele ministrava História. Ele, um homem assim, negro, ele era um negro, meio baixo, meio gordinho. Não aquele gordo obeso, né? Igual eu falei, um pouquinho gordinho, meio barrigudinho. Não era um cara assim, pra se dizer bonito. E gay assumido. Gay assumido. Pessoal, o que eu vou contar aqui pra vocês, eu testemunhei, não só na época que eu fui aluno, como depois que eu já sou professor, já aconteceu de em escolas que eu lecionei, ele trabalhou. Eu acho que ele já aposentou. Eu tenho a impressão que ele já é aposentado como professor. Ele exerce agora só a área dele mesmo, de psicologia. Ele é um cara independente, ele tem a casona dele boa aqui, mora só, enfim. Mas assim, ele dava em cima dos garotos, sabe? Ele cantava os meninos na sala, ele marcava esquema com os meninos na sala, descaradamente. Descaradamente. Não foi uma, duas, nem três, não. Foi muitas e muitas vezes. Presenciávamos a seguinte cena. Ele lá no quadro, em pleno horário de aula. Aí, às vezes, acontecia isso aqui, ó. Tinha um trabalho para ser entregue. Aí, determinados alunos não entregavam esse trabalho. Estou falando dos meninos, né? Os rapazes. Ou tinha o dia da prova. Às vezes, 4, 5 daqueles meninos não vinham fazer a prova. E às vezes, hoje lembrando do passado, eu não duvido que aquilo fosse até combinado. Vocês vão já entender uma situação aqui que você dá pra ter essa impressão que era combinado aquilo ali. Aí ele ia lá na frente e dizia assim, ele pegava uma lista e dizia assim, fulano, cicrano e beltrano, você não me entregou o trabalho, né? Pois é, pois você vai me entregar esse trabalho lá em casa, tá? Lá em casa. Outro dia, o fulano e o cicrano aqui não fez minha prova. Não fez a prova. Pois é, você vai fazer a prova hoje à tarde lá na minha casa. E depois eu lembro de um colega, eu tive um colega na turma, que ele. Hoje, pessoal, eu vou até referir quem é, porque eu já não tenho mais nem amizade com essa pessoa, foda-se, né? Mas vocês já viram falar muito no Alex. O Alex foi meu amigo desde quando eu tinha 10 anos de idade, né? Estudei com ele muito tempo. O Alex era um que era dono de fazer isso aí, de ir para casa desse professor. Eu vou dar um nome, eu vou inventar um nome aqui para esse professor, eu vou chamá-lo aqui de Jonas. Então, o professor Jonas fazia isso, né, de mandar os meninos ir para casa dele. Pois ele depois, pessoal, ele sentava. Aqui eu tô contando o depoimento de um que foi do Alex, mas teve vários outros que depois chegavam para mim e comentavam. Então eu vi, às vezes, a gente estava conversando ali de 2, de 3 e falava. Ah, eu fui ontem lá na casa do professor Jonas entregar o trabalho. Eu fui ontem fazer. Pessoal, olha, a energia parece que está começando a voltar. O ventilador já começou a girar ali. Eu deixei ligado para me perceber. Eles contavam que ia lá e rolava, meus amigos. E rolava sexo. Eu vou falar, eu vou assim botar as cartas na mesa aqui. Rolava sexo. Eles falavam o que que acontecia pelo linguajar aí da homossexualidade. Esse professor tratava-se de um parceiro passivo, né? Era a preferência dele. Porque assim, pelo menos era o depoimento ali que eu ouvia. Ah, eu fui lá, assim, eu prefiro não entrar. Eu sou constrangido. Eu sou um cara que eu tenho um certo constrangimento de entrar nesses pormenores, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Eu não vou falar, somos todos adultos aqui, eu acredito que você irá compreender. Mas, por exemplo, de sexo oral pra cima, tudo rolava. Olha, eu sabia que os meninos relatavam que ele dava tênis, ele dava camiseta, ele dava dinheiro, ele levava pra sair. Pensem que eu conheço esse professor há mais de 20 anos, desde ali 1997, 98 mais ou menos, que eu sei da existência desse professor, né? Bote aí 20 e tantos anos já, né? O que é que eu já fiquei sabendo? Que ele mora só, ele tem uma bela de uma casa aqui, ele tem carro,
Assim, a casa é muito frequentada por jovens, esses meninos assim, 17 anos, 16, 18, alunos do ensino médio, frequentam muito a casa dele. E eu já vi, através das redes sociais, viagens dele levando de dois, de três para viajar com ele. Ele banca viagem. Então, assim, me parece que eu acho que uma boa parte assim da renda dele, ele torra todinho. Então, assim, não era de graça, não era uma coisa por curtição, tudo era pago, tudo era pago. E às vezes eu até tinha colegas meus que falavam assim, falava pra mim, mas você é muito besta, Vitor. Você é muito besta, pois eu, rapaz, isso aí é só, ele chamava era migué, só migué, eu não levei trabalho porra nenhuma, ele me deu foi a nota, sabe? Eu dei o que ele quis, sabe? Cheguei lá, botei pra chupar, botei pra fazer isso e consegui minha nota. Ainda ganhei presente, ainda ganhei um tênis, ainda ganhei isso, ganhei aquilo. Esse aqui é um exemplo. Olha, eu vi isso acontecer com este professor, o Jonas. Quando eu lecionei, já depois que eu estou lecionando, eu já tive mais ou menos uns quatro colegas, professores gays assumidos. Eu me lembro quando eu lecionei num distrito, eu já contei essa história que eu me deslocava, né? Eu ficava 3 dias e meio dando aula. Havia dois professores, inclusive eles eram casados e tinham filhos, esses dois professores, casados com mulheres, tinha sua família, e eles eram gays, eles davam em cima. E era assim, era um trem tão descarado assim, dava em cima de aluno, dava em cima do guarda, dava em cima de outros professores, cantando mesmo, fazendo proposta, vamos sair, vamos, eu tô afim de pegar no teu pinto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu me lembro de uma situação ali no ano, acho que era mais ou menos 2012, que um grupo de homens, de funcionários e alunos tiveram que reclamar para a direção da escola contra um professor, porque o assédio estava demais dele para cima dos meninos, né, dos meninos e dos homens, que a diretora teve que fazer uma advertência contra ele para ele se conter, para ele se conter. É, E assim, outras histórias também que eu ouço falar de assim, outras escolas, né? Outros professores que dão aula. Também nós não somos muito, né? Aqui na cidade que eu moro, eu acho que não, se pegar todo mundo aí, todos os homens aqui que lecionam, acho que não dá 30 na cidade toda. Então, eu vou chutar aqui uns 20, talvez uns 20 tenham, né? Então tem alguns nomes por aí que faz esse tipo de coisa, mas o que me intriga, o que eu gostaria de questionar. Lembrei de mais um, quando eu estava na graduação. Quando eu fiz graduação, licenciatura em matemática, eu fiz o curso no regime modular. Era um professor por vez que vinha ministrar a disciplina, né? Eu me lembro que eu tive dois professores, um gay assumido, extremamente afeminado, e ele se envolveu com três homens da turma. Se envolveu, assim, eles não tinham nem vergonha de falar que tinha ficado com esse professor, sabe? E teve um outro, me lembro de um outro que ministrou uma disciplina, que esse era casado. Ele falou até que tinha esposa, que tinha filhos, mas que também gostava de homem. E, pessoal, assim, eu tenho até um pouco assim de dificuldade. Eita, pera aí, meus amigos, deixa eu pelo menos botar esse ventilador meu aqui no ponto mais fraco, senão vai ficar com ruído. Eu vou me sentar aqui um pouco, para não. Vocês vão ouvir um barulhinho aí. Pera aí. Pronto, deixa eu terminar meu depoimento. Assim, sabe o que eu observo? Enquanto isso aqui eu estou confidenciando pensamentos e observações que eu fiz nesse percurso aí da minha vida. Mas eu fico fazendo o seguinte comparativo. Enquanto aqui no Red Pill, né, no meio MGTOW, que a gente aborda muito as relações heterossexuais, muito se fala de um deserto sexual do homem hétero, que o hétero sofre. A gente não fala, olha, a melhor forma do hétero, assim, um homem comum, né? Os homens comuns
ter acesso ao sexo seria pagando a GP. Quantos não já falaram isso? Ah, você quer sexo? Então paga a garota de programa que é assim, que é fácil, né? E eu já tava com um pensamento distorcido, porque eu ia falar assim, eu tava quase assimilando como que houvesse um deserto sexual para o homem hétero, mas que para o homem gay, não. Parece que é um sexo assim mais. Parece que ele tem mais acesso. Por que que eu falo isso? Porque eu não via muita resistência. Eu não ia, pessoal. Assim, nunca me submeti a esse tipo de coisa. O meu histórico tá aí, né? Vocês já sabem. Eu ganhei dinheiro. Eu fui muito explorado. Eu fui explorado, limpando o chão dos outros, mas explorado sexualmente. Eu nunca me submeti a isso, né? Me prostituí pelos valores, também a questão religiosa, enfim, tudo isso aí não me permitiu que eu trilhasse esse caminho. Mas eu vi vários meninos da minha época que fazia. E parece que era uma coisa normal. Mas assim, também, é por isso que eu acho que o sexo, quando se fala de sexo, eu acho que o sexo, eu acho que só quem tem acesso a um sexo assim mais gratuito, talvez, talvez não, certeza, seja os Zé Droguinhas. O Zé Droguinha, o bandido, ele tem muito acesso ao sexo de forma gratuita, né? Gratuita. Mas, por exemplo, o gay, ele tem, eu percebi uma certa facilidade, mas assim, não era de graça. O caso da época que eu estudei, lá no ensino fundamental e médio, eu percebia que os meninos falavam já na graduação e outros colegas que lecionam aqui, eu já não posso falar com 100% de certeza assim, ó, ele bancava, ele pagava, não sei. Porque eu não fui lá especular e nem os caras não vieram me contar nada, né? Mas eu arrisco dizer que a regra era a mesma. Eu não acredito que esses caras que se submetiam a ficar com eles, que era só pelo prazer. Podia ser que tivesse um ou outro ali, mas eu acho que não era a maioria, não. E assim, eu me lembro no curso de graduação, esses dois professores que eu tive, eles sempre tinha um grupinho de homens ali em volta deles. Sempre tinha. Às vezes no intervalo, tinha vez que o professor, ó, hoje tem uma dinâmica aqui, uma atividade, vocês vão se reunir de grupo. Aí a gente ficava solto ali por o pátio da universidade, ou então uns ficavam dentro da sala, outros na biblioteca, a gente se espalhava. Mas eu via que tinha um grupinho, sabe? Tinha um grupinho ali muito colado nele. E geralmente era aqueles caras mais malas, era aqueles malas. Eu fiz um curso de licenciatura que era mais homens. Tipo assim, se éramos 40 alunos, 30 homens e 10 mulheres na turma. Eu acabei de ter uma ideia boa. Eu vou abrir a janela aqui. Rapaz, pera aí. Pessoal, isso aqui é vídeo caseiro, viu? Tem gente que fica brabo aí, zangado comigo, mas vocês já sabem que é o meu estilo. Olha, a energia chegou. Pronto. E eu falando aqui no escuro. Mas eu vou ficar na janelinha aqui para me pegar um frescor. Eu, eu percebi que tinha, geralmente, em todos esses cenários que eu descrevi aqui para vocês, eu percebia que quem estava ali colando ali naquele professor, indo lá, era aqueles alunos mais malas, sabe? É o famoso, como é que a gente chama? Eu ia falar vida louca, mas acho que não é bem o vida louca, né? É o famoso descolado, né? É o descolado, ou o bad boy. É aquele cara que não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Tipo assim, se os outros vão falar mal dele ou não, ele quer saber do benefício que ele vai ter, sabe? Mas eu percebo, foi hoje. Hoje eu tava até vendo um vídeo. Eu tava vendo um vídeo do Shelby. Eu não sou nem muito assim, eu não assisto muito os vídeos dele, né? Mas ele tava fazendo um vídeo lá, eu não lembro mais o título, e ele contando como é que é lá em Buenos Aires, né? Ele mora na Argentina, e ele tava falando ele falou alguma coisa sobre os gays, e ele falando assim, à luz do que ele convive lá nesse país que ele tá morando, que o gay, ele tem um acesso muito fácil ao sexo. Aí tem um momento que ele fala assim, olha, o sexo entre homens
Não é que nem igual com mulher, não. É assim, é tudo muito objetivo, sabe? Foi um vídeo de hoje. Deixa eu ver bem aqui. Eu posso até deixar a sugestão pra vocês verem que eu não tô inventando história aqui, né? Foi real que eu ouvi da fala dele lá. Eu vou procurar bem aqui no meu histórico. Eu vou falando aqui e vou pesquisando aqui. Quero pegar só o título do vídeo. Ah, tá aqui, ó. É live surpresa. A Red Pill permanece, mas os produtores. Aí ele botou a mãozinha, né? Aquele joinha pra baixo. E teve um momento nessa fala. É um vídeo de 29 minutos aqui. Teve um momento nesse vídeo dele que ele. O que eu entendi em linhas gerais na fala dele foi assim. Ele estava fazendo uma crítica a alguns produtores de conteúdo que incentivam os garotos, os meninos novos, né, de 17 anos, 18 anos, não procurar mulher. Aí ele falou, não, é muito cômodo, né? Ele falou assim, é muito cômodo para o cara que já tá aí nos seus 40, que curtiu, que aproveitou, mesmo que tenha quebrado a cara, agora vim dizer para um menino de 17 anos não encostar em mulher, né? Ele fez uma crítica. Segundo ele, esse tipo de discurso traumatiza esse menino, pode criar uma aversão e de repente ele ser cooptado pro lado homossexual. Às vezes ele não tava, não é, nem passava na cabeça dele, mas tipo assim, já que expõe tantos riscos e tanto perigo de se envolver com uma mulher, então aí de repente chega um convite, chega um professor desse aí, ó, vem aqui, né? Vem aqui que eu te dou isso, te dou aquilo, e o cara vai lá e aí, num dado momento, ele cita de uma facilidade. Ele fala assim, é tudo muito fácil. Tipo assim, o cara chega, tu tá afim? Eu tô afim, então bora realizar aqui, né? Já com mulher, segundo ele, tem todo aquele joguinho. É o joguinho que nós aqui conhecemos, né? Tem todo aquele joguinho de manipulação, de fazer com doce, né? Todo mundo, quem já tentou aí se envolver com mulher aí sabe como é que é, né? Eu aqui, até mulher de programa aqui que eu tentei pagar aqui, eu encontrei resistência no passado. Enfim, mas eu ainda asseguro que não é de graça, sexo não é de graça para o homem. Até mesmo para o gay, ele tem que bancar, ele tem que gastar. Nada é de graça, né? Mas o que é que eu quero tratar desse assunto aqui? O meu questionamento é, por que que professor, a grande pergunta que eu gostaria que vocês participassem aqui nesse podcast é por que que o professor gay ele assedia os rapazes, ele fala escancaradamente dentro da sala de aula, ele leva os alunos as menores de idade para casa dele, vira esses meninos por o avesso e não dá nada. Gente, eu nunca vi, eu falo com sincero, eu tenho 12 anos que eu estou trabalhando na educação, eu nunca vi um colega professor aqui para dizer assim, o fulano de tal foi preso, o fulano de tal está respondendo um PAD, um processo administrativo, porque ele teve um caso com um aluno dele. Não, nunca vi falar. E isso aí todo mundo sabe. Diretora de escola sabe, as professoras sabem, os alunos sabem. O máximo que eu já vi acontecer é o pessoal fazer chacota. Geralmente rola uma chacota. Aí eu já vi cada expressão feia, tipo assim, fulano é o fofa bosta, fulano é o. Sempre tem umas expressões que se usa contra aquele que se submeteu a ficar com esse professor, né? Aquele ali, aham, ele gosta, não sei, ele gosta de tal coisa. Aí geralmente se faz um shame contra aquele que ficou. É o máximo que acontece. Não, tanto com o aluno e o professor, geralmente o pessoal se refere a ele com um certo deboche, né? É o viadinho, o gayzinho, aquela coisa, né? Mas processo, meus amigos, processo, cadeia, tem não. Nenhum, nunca vi. Nem aqui, nem na minha região. O Rafi foi pesquisar para ver se tem. Geralmente, eu não vou dizer que não tenha, talvez em algum lugar aí, Brasil afora, pode ter acontecido, mas como regra geral, não tem. Agora, vai o professorzinho hétero, o hétero, fazer 10% do que o professor gay faz. Você vê uma coisa, se ele não vai pro pau. Aí vai. Os dois vai pro. Literalmente, os dois professores vão pro. O gay vai pro pau, literalmente. O outro é uma figura de linguagem que eu tô usando, né? O pau é a justiça, é a cadeia.
é a hostilização, é o cancelamento social, né? Enfim. Mas assim, o que é que vocês me dizem? Por que que o professor que assedia as meninas é punido, mas o professor que assedia os meninos não dá nada? Há muito tempo eu tinha essa curiosidade. Olha, eu vou contar, eu sabia que eu estava esquecendo de um caso, eu acho que esse caso eu narrei lá no grupo do Telegram, mas aqui no canal eu não lembro se eu já comentei isso. Eu vou contar aqui um episódio que aconteceu no ano de 2010, meu primeiro ano de docência. Em 2010, eu fiz uma viagem no mês de julho ao estado do Maranhão. Eu fui visitar eu estava numa cidadezinha onde mora uma tia minha, uma irmã de minha mãe mora lá. Ela é uma empresária lá. E na época morava meus primos. Eu tava o quê? Em 2010 eu tava com 25 anos. E aí eu fui lá e eu já tava num combinado com um primo meu, filho dessa minha tia, o filho mais velho dela, que nós iríamos para São Luís. Tipo assim, a gente ia sair numa. A gente ia no sábado de manhã para passar 3 dias. A gente ia voltar na terça. Ia ficar. Não, minto, nós íamos na sexta, para passar o resto de sexta, sábado, domingo, e aí na segunda à tarde a gente voltaria. Era para passar um fim de semana lá. Nós iríamos de van. A gente ia até comprar a passagemzinha para ir de van dessa cidade para São Luís. Não é muito longe, é umas 4 horas de viagem. Isso assim, se for de carro próprio dá umas 3, mas de van, naquele pinga-pinga, né? Pegando passageiro, 4 horas de viagem. Aí eu falei, bora, primo, bora tomar banho lá no mar, vamos no shopping, né? Era só pra gente andar mesmo, sabe? Um lazer de férias. Aí, tava certo que a gente ia de van. De repente, esse meu primo chega e fala assim, isso já de noite, sei lá, na quinta noite, né? Que a gente ia sair cedo na sexta-feira. Aí ele disse assim, olha, um amigo meu aqui, muito amigo meu, um cara assim da nossa idade, ali 20 e poucos, 24 anos, se não me engano. Ele vai viajar para São Luís com uma delegada. Uma delegada tá indo pra lá que é muito amiga, acho que era madrinha desse rapaz, uma coisa assim, muito amiga dele. E aí o carro só vai eles dois no carro, é a delegada com esse meu amigo. Aí tem 3 vagas no carro. E aí nós pode ir no carro sem pagar nada, né? Ela vai dar uma carona pra gente. E nós vamos amanhã, então assim, só que ela só vai sair 9 da manhã. Ela vai sair 9 da manhã. Aí falou, nós tem que ir lá pra casa do meu amigo. Quando foi na sexta de manhã, levantei cedo, tomei café, pense que umas 8 e pouco a gente foi pra casa desse rapaz. Pessoal, quando eu cheguei lá, uma ruazinha asfaltada, aquelas casas tudo emendadinha. Quando eu olhei, eu lembro que era uma casa assim, cuja frente era meio triangular e partida ao meio, no meio, uma parede. E chegando lá eu descobri que era pai e filho que moravam naquela casa. Só que a casa estava dividida no meio. De uma banda da casa morava o pai, a outra banda morava o filho. O pai, um senhor já de 50 e poucos anos, e o filho, 24 anos. E o meu primo, no ato que a gente estava indo de pé, com a mochila, né, e tal, a gente foi de pé para lá. Não era muito longe lá da casa da minha tia, não. Aí ele falou assim, ó, eu vou te contar uma coisa aqui, mas tu chegando lá, tu disfarça. Sim, leva de boa. Mas assim, esse meu amigo, ele é gay, e o pai dele é gay. É pai e filho são gays. Aí o que que eles fizeram? Eles dividiram a casa no meio, e assim, para cada qual ter sua privacidade. O pai leva os homens que ele quer, e o filho leva os homens que ele quiser, né? Quando eu cheguei lá, aí cheguei, a gente botou lá umas cadeiras, ficamos sentados lá na calçada. Como eu disse a vocês, mês de julho, férias. Aí um detalhe, o meu primo falou assim, o pai dele é professor. O pai dele é professor aqui, professor do ensino fundamental e médio. Por coincidência, também professor de matemática. Professor de matemática. Quando chegamos lá, a gente sentou, pessoal, e ficamos. Deu 9 horas. Deu 9h30, deu 10 horas e nada dessa mulher aparecer com o carro. E nós estávamos conversando, eu até falei eu estava conversando com esse senhor lá, né? Ele era um homem assim magro, branco, já meio calvo. O filho dele até parecido com ele também, mas assim, mais jovem, né? Mais forte. E eu falei assim, eu também sou professor lá onde eu moro. A gente começou até a conversar sobre
sala de aula. Pra mim, isso aí, indiferente. Eu pensei, é a vida deles, né? Não tem nada a ver com isso. Eu tava conversando normal ali. De repente, o rapaz, filho dele, eu lembro, o nome desse rapaz, esse aqui, eu não sou de citar o nome das pessoas, mas como eu nunca mais ouvi, né? Há 12 anos depois eu nunca mais ouvi esse rapaz. Acho que ele foi embora de lá. Eu nunca mais, eu não sei do paradeiro dele. Mas eu lembro que era Jaime, ou pelo menos o nome desse rapaz eu lembro, era Jaime. O pai dele eu não lembro o nome. Aí esse Jaime falou assim pro meu primo, né? Rapaz, bora na casa lá da delegada aqui pra saber o que que tá demorando. Bora lá, monta aqui. Ele tinha uma popzinha. Monta aqui, nós vamos lá agora saber o que que tá acontecendo, porque deve ter tido um problema pra ela tá demorando chegar aqui. E eles saíram os dois naquela pop e eu fiquei. A gente estava na calçada porque tem uma árvore. Tinha uma árvore ali que sombreava bem, mesmo com o sol quente, ele dava de ficar na calçada. De modo que ficou eu e esse senhor. E depois ele aproveitou o momento. Sei que se vocês vão pensar aqui que ele me cantou, que ele me fez proposta. Não, não foi isso. Foi o seguinte: quando o meu primo saiu, aí ele falou uma coisa pra mim. Ele disse assim: Olha, do nada, pessoal. A gente não tava falando de putaria até então. Ele disse assim: Olha, tu sabia que eu ajudo muito os meus alunos? Porque eu sou. Ele falou assim: Eu sou graduado no curso de matemática, mas eu dou aula de ciências. Eu também dou aula de ciência. Quando preciso, eu dou aula de ciências, eu dou aula de física, de química. É comum, pessoal, isso aí. É muito comum o professor de matemática pegar a carga horária de física, às vezes até de química, né, que tem cálculo. É um professor de biologia dá aula de química, enfim, essas disciplinas afins, às vezes na carência, né, quando não tem o profissional formado ali, o outro assume aquela carga horária. E ele falou, ele dizendo, não, às vezes para completar uma carga horária minha, eu dou aula de ciências, eu dou aula de biologia, né, aqui, e eu tenho feito, eu ajudo muito os meus alunos, eu convido eles para vir aqui em casa para me ver se eles têm fimose, sabe? Eu falo dentro, ele que falava dentro da sala, olha, meninos, o seu pênis, né, aquela pelezinha tem que puxar, né, tem que puxar para baixo, tem que ver, você tem que olhar para ver se você não tá com fimose. E é o seguinte, se tiver alguém aqui que tá com dúvida, alguma coisa, você pode ir lá em casa que eu vou te examinar. Eu quero te examinar e eu vou te ajudar. Aí ele falando, rapaz, direto vem os meninos aqui, 15 anos, 17 anos, eles vêm pra cá e eu boto pra ficar pelado em cima da minha cama e eu vou examinar pra ver se tem fimose. Santo Deus. Meu Deus do céu, assim. Pessoal, vocês duvidam que isso aí acontece? Acontece, meus amigos, acontece. Desculpe aí, mas é porque eu fiquei contendo, assim, o meu riso aqui, sabe? Isso não é nem coisa de rir, isso não é engraçado, eu não sou favorável a esse tipo de coisa. Aí, quando ele me contou isso, ele não falou, assim, que fez putaria, né, com os meninos, que ficou com eles, né? Aí eu fiz uma pergunta, eu falei assim, mas o senhor não tem medo, assim, disso dar um problema? Às vezes um pai ficar sabendo, a direção da escola ficar sabendo, porque eu falei, se bem que eu tava no meu primeiro ano, né, de docência, eu falei, eu tô começando agora, né, da aula, mas assim, a minha dinâmica é tudo que tiver que ser resolvido com o aluno é dentro da escola. Não aceito ir na minha casa, não. Pessoal, eu tô falando com sinceridade. Assim, hoje isso nem rola mesmo. Hoje eu tenho mais medo das mães, porque eu trabalho mais com criança, né? Mas durante 8 anos eu trabalhei com jovens, adolescentes e jovens e adultos. Eu sempre falava em sala de aula, olha, qualquer problema que você tiver, me procure dentro da escola. Pode me procurar aqui dentro, me chama, mesmo que eu estiver numa sala, se eu estiver na sala dos professores, vai lá, Vitor, eu estou precisando falar contigo, e senta comigo e vamos resolver o que é que tem para ser resolvido, né? Mas eu não queria que fosse na minha casa. Eu não gosto que venha na minha casa. Vocês podem ver que eu não tenho relatos aqui de dizer, hoje um aluno veio aqui na minha casa. Eu nunca dei essa abertura porque eu tenho medo de problemas. Eu sempre tive medo, assim, de ver meu nome escandalizado, de ter um problema. E é isso que eu ficava perplexo quando eu vejo esses homens, esses professores, não ter medo. E eu vi esse professor dando risada na hora, sabe? Ele ficou dando risada assim, não dá nada não, rapaz. Olha, tem mais de 20 anos que eu sou professor.
Já lecionei na zona rural, já leciono aqui na cidade, já dei aula em muitas escolas aqui na região. E eu sempre fiz isso, nunca teve nenhum problema, nunca teve problema. Eu pergunto para vocês, vocês acham que quando esse velho escroto induzia esses meninos, eu falo que induzia, pessoal, porque, sei lá, eu pergunto para vocês qual é o juízo, a maturidade que um menino de 16 anos, 17 anos tem. Não tá nem, não completou nem a maioridade ainda. Muitos de 20. Hoje eu tô com 38 anos. Quando eu olho um rapaz de 20 anos, de 21 anos, eu olho assim, a minha sensação sobre ele ainda que é um garoto, é um jovem ainda que ainda tá muito inocente, ainda tem muita coisa para aprender pela frente, né? Ainda tem muito a amadurecer ainda. Imagine um dessa idade que tá ali terminando o ensino fundamental, o ensino médio, e um professor joga uma cantada dessa, fala uma coisa, muitos vão, e eu lhes pergunto, vocês acham que isso aí é só o pretexto? Isso aí é o pretexto. Não, vai lá que eu quero examinar a tua fimose. É nada, você pode ter certeza que ele bulinou esses meninos, virou pro avesso quando chegou lá, sabe? Ali é porque ele não quis, assim, falar a real ali, nua e crua pra mim, mas eu entendi. Qualquer pessoa que já tem uma certa malícia, uma esperteza, entende uma situação dessa. E aqui, esses são os casos assim que ficou mais conhecidos para mim, né? Mas eu deixo essa pergunta para vocês, na opinião de vocês, por que que o professor hétero, ele é punido? Ai, meu gato pulou aqui da janela. Nino, Nino. Pensei que ele ia dar uma miada aqui. Já já tu vai para fora, seu danadinho. Assim, repetindo aí a pergunta, né? O professor hétero, se ele faz, pessoal, por muito menos. Eu já vi professor aqui se ferrar por muito menos em relação às meninas. Mas já com os meninos não tem problema. Eles deitam e rola, né? Prostitui, alicia, leva pra casa, faz o que bem entende aí com os garotos. Não tem problema nenhum. Ninguém vem atrás, nem os pais. Eu nunca vi uma mãe ou um pai vir caçar briga com o professor por conta disso. Enfim, né? Eu gostaria de ver aí as opiniões de vocês, tá? Claro que eu tenho assim, claro que aqui na minha mente eu tenho algumas ideias, né? Eu posso imaginar mais ou menos, mas eu queria ver a de vocês aí, tá? Pra ver se o pensamento de vocês coincide com o meu. Eu sei que um argumento aí primordial será dito, né? O ginocentrismo. Com certeza o ginocentrismo está imbuído aí, porque é como se, tipo assim, não, a gente pune neste outro caso aqui porque o sexo feminino ele é mais especial, né? Ele é mais valoroso. Então isso aqui merece que a gente esteja no pé e puna, mas o sexo masculino deixa se lascar pra lá, né? Que se ele for abusado. Aqui eu tô falando do professor gay, mas tem também caso, a mesma regrinha cai pro lado das mulheres. O caso das mulheres é que não dá nada. Uma professora trepar com um aluno dela, adolescente, ele ainda ganha moral na sociedade, né? Todo mundo vê ele como machão. Enfim, mas eu quis tratar hoje exclusivamente aí dessa questão aí do homossexual, porque os outros casos já foi bem trabalhado aqui no canal, tá bom? Muito obrigado aí a quem puder aí ter participado, tá bom? Um grande abraço a vocês e fiquem em paz. Tchau, tchau.